Pessoal, sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Eu sou o professor Thiago Benoliel e esse é a nossa segunda aula do módulo básico sobre ácidos nucleicos. Na aula de hoje eu quero discutir um pouquinho com vocês a respeito do nosso material genético, a respeito do nosso ácido desoxirribonucleico, conhecido como DNA ou ADN. Não se esqueçam disso, tá, gente? As duas nomenclaturas são válidas. ADN é quando você abrevia em português. Então, em português é ADN. Existem várias provas, concursos que podem trazer dessa forma, tá? Então, é importante a gente ter essa noção que ADN e DNA é a mesma coisa. Significa ácido desoxirribonucleico, certo? O que acontece, meninos? A história do DNA é uma história antiga, né? Nós sabíamos que, de alguma forma, as nossas características eram passadas aos nossos descendentes. Então, por exemplo, você tinha um filho, isso séculos atrás, né? Você tinha um filho e você via que ele era parecido com você. Você tinha lá um cachorrinho tendo um filhote, era parecido com ele. Então você vê as semelhanças entre as gerações, né? E isso, por mais que fosse óbvio, trazia uma grande pergunta. Como? De que maneira as minhas características são passadas para os meus filhos? Como que isso acontece? Antigamente tinha umas ideias muito doidas, né? Tinha uma famosa que era do homúnculo, já ouviram falar? Que era que dentro do espermatozoide você tinha um mini-homem, né? Que ele se desenvolveria dentro da mulher, né? A mulher teria a fonte vital, né? Para desenvolver. Teorias, obviamente, que caíram porque não explicavam realmente como que os filhos adquiriam as nossas características. Porque ele não é igual a mim. Um filho não é igual a mim, um filho não é igual a mãe. O filho é uma mistura dos dois, uma mistura que umas vezes puxa para um lado ou para o outro, né? E as características vão de uma forma que a gente não consegue prever e entender muito bem, ou pelo menos não conseguia, né, prever e entender muito bem, certo? Até que chegou, né, o primeiro cara a dar uma noção sobre a hereditariedade, que foi o Gregor Mendel, certo? Famoso pelas suas leis de Mendel, né? O Mendel acabou morrendo e as suas leis ficaram conhecidas depois que ele já tinha morrido, né? Isso acontece bastante. E aí, com isso, depois que as leis dele, né, começaram a ser mais entendidas e estudadas, as pessoas começaram a tentar buscar o que de fato eram. O que eram os fatores do Mendel, aquele elemento que estava sendo passado realmente para os nossos filhos e que estava presente nos nossos gametas, né, nas células germinativas, certo? Quando foi no início do século XX, várias teorias começaram a surgir. A teoria mais importante foi a teoria cromossômica de herança, que ela associa os fatores de Mendel aos cromossomos, que eram uma estrutura que nós identificávamos dentro do núcleo das células, certo? Então, essa associação, né, entre a hereditariedade e os cromossomos, ela surgiu já no início do século XX, século passado, então pouco tempo atrás. A partir de 1920, por aí, então mais ou menos uns 100 anos atrás, foi quando começaram os experimentos para tentar, de fato, identificar o DNA, ou qual seria, né, a molécula, a substância responsável pelas nossas características e pela hereditariedade. Nós não conhecíamos. Bioquimicamente, a gente já tinha alguns avanços e nós conhecíamos, por exemplo, a composição química das células. A gente sabia do que as células eram feitas. Se vocês não sabem, é só lembrar um pouquinho aí, né? As células são feitas de água, sais minerais, certo? E da parte orgânica dela, que é carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, certo? Então, essas quatro grandes biomoléculas, né, essas quatro grandes grupos de substâncias é o que realmente compõe a essência dos seres vivos. E isso, lá no início do século XX, a gente já sabia. Tá? Ali início, né, para o meio do século XX, já era conhecido. Então a grande questão era, o que de fato é o material genético? Existiam grandes dúvidas em relação à possibilidade de ser o DNA e a possibilidade de ser proteínas. Porque quando você olha o cromossomo é uma mistura das duas coisas, né? Aqueles cromossomos enovelados que o pessoal tinha identificado, né? Então ali é uma estrutura que nós chamamos de cromatina, que nada mais é do que essa mistura do cromossomo mesmo, do DNA em si, né? Com proteínas.
Então, nessa mistura, não se sabia ao certo se era o DNA ou se eram as proteínas as responsáveis pelas nossas características e pela hereditariedade. Diversos experimentos foram feitos, a gente pode depois ter uma aula sobre esses experimentos, tá? Numa outra oportunidade, no módulo de aprofundamento, para vocês entenderem um pouquinho qual a lógica por trás desses experimentos. Com esses experimentos, a gente conseguiu identificar de uma vez por todas e de forma definitiva que, de fato, o DNA é o nosso material genético, ou seja, é ele que contém as informações para formar os seres vivos. Então, a maneira como nós somos, as nossas características, está escrito no nosso DNA, certo? E aí, com isso, nós começamos a entender um pouco mais sobre todos os processos envolvidos, né, nessa questão, tanto do funcionamento do DNA, como também na questão da hereditariedade. Então, nós sabemos que sim, o que é hereditário é, de fato, o nosso DNA. Então, o ácido desoxirribonucleico é o que nós passamos para os nossos filhos. Mas tem uma grande ressalva nisso. Vamos pensar no seguinte, ó, experimento simples. Eu sofri um acidente e perdi o meu dedinho, pum, certo? E aí, daqui a uns anos eu tenho um filho. O meu filho vai nascer sem dedo? Não. Aí meu filho sofre o mesmo acidente, perde o mesmo dedo. Aí nasce, tem um filho. Esse filho vai nascer meu neto? Vai nascer sem dedo? Não. Por muito azar, a minha família inteira, durante 10 gerações, sofre o mesmo acidente, sempre perdendo o dedo. E aí, em algum momento, vai nascer alguém sem dedo por causa disso, ou com algum problema no dedo por causa dessa série de acidentes? Não. Por quê? Porque, gente, não é algo que está escrito no meu DNA. Então é uma característica que foi adquirida ao longo da vida, né, eu ter perdido o dedo, mas isso não é algo que vai de fato passar para gerações futuras, porque isso não está escrito no meu DNA. No meu DNA está escrito que eu tenho 5 dedos e pronto, né, 5 dedos numa mão, né? Então não é algo hereditário, tá? Características adquiridas, né, aqui no dia a dia não são hereditárias. Tudo bem? Beleza. Então tá, então vamos pensar na segunda situação. Tem uma luz aqui em cima de mim, né? Essa luz emite um pouquinho de ultravioleta. Esse ultravioleta está batendo aqui nos meus olhos e está causando uma alteração no DNA de uma célula aqui do meu olho. Tá? Na córnea aqui tem uma célulazinha que ela sofreu uma alteração, uma mudança no DNA. Tá? Então teve uma mutação nessa célula. Daqui a uns anos, ó, então sofreu uma mutação no DNA, uma célula do olho. Daqui a uns anos eu tenho um filho, certo? Esse meu filho vai receber essa mutação que eu sofri nessa célula aqui dos meus olhos? O que vocês acham? Gente, alguém faz filho com os olhos? Antes que vocês pensem besteira, né, gente? Fazemos filho com gametas. Então, o único DNA que o meu filho recebe é o DNA do meu gameta, do meu espermatozoide. No caso da mulher, do óvulo. Só. O DNA de uma célula do meu olho vai passar para o meu filho? Claro que não. O que a célula do meu olho tem a ver com o meu filho, gente? Entendem isso? Então, qualquer alteração em qualquer célula do corpo não é hereditária, exceto células germinativas. Então, uma expressão geral de que o DNA é hereditário, ela está errada. O DNA não é hereditário. O DNA é hereditário se ele estiver em células germinativas. Esse DNA é hereditário. O DNA das outras células não é. Tá? Então o DNA do neurônio meu, ele não é hereditário. Agora o DNA do meu espermatozoide, ele pode ser hereditário se for esse espermatozoide que, né, fecundou um óvulo e vai dar origem ao meu filho. Entenderam isso? Então, gente, não se esqueçam, tá? O único DNA hereditário é o DNA que está presente nas células germinativas. É importante ressaltar isso, né? Que não é qualquer DNA que você tenha que é hereditário. Então, gente, como acho que ficou claro, o nosso DNA ele é passível de mutações, ele pode sim ser alterado. E isso a gente chama, né, mutação. Então, mutação genética é quando você tem uma mudança, uma alteração no seu DNA. Mas essas mudanças, elas são muito severas? Elas são muito drásticas? Não. Na maioria das vezes as mutações elas são pontuais, elas são pequenas, elas são em regiões específicas. O nosso DNA é enorme, tá, gente? Enorme. O nosso genoma de uma célula, né? Ele tem mais ou menos ali na faixa de 3
bilhões de nucleotídeos. Então, uma sequência, né, de 3 bilhões de nucleotídeos. Ao longo da sua vida, você vai sofrer algumas alterações em algumas células do seu corpo nessa sequência dos 3 bilhões. Mas são alterações pequenas, certo? Essas pequenas alterações, elas são importantes porque elas podem gerar novidades. Então, eu ter um filho, por exemplo, meu cabelo é escuro, né? A minha mulher tem um cabelo escuro, e aí eu tenho um filho loiro. Aí a gente olha e fala, pô, é do padeiro, né? Do vizinho? Não, né? É meu filho mesmo. Vejo lá, faço o teste de DNA, tá tudo certo, é meu filho. Mas então o que aconteceu? Será que eu tenho um gene loiro recessivo dentro de mim? Será que minha mulher tem esse gene loiro recessivo nela? Vamos testar, fiz lá o exame, não temos. Meu filho tem um gene diferente do meu e do da minha mulher, totalmente diferente. Mas ele é nosso filho mesmo, ele tem os outros genes que são nossos, mas esse é diferente. O que rolou? O que ele tem, né, que fez com que ficasse diferente esse gene? Ele sofreu uma mutação. Provavelmente eu ou a minha mulher sofremos essa mutação nos nossos gametas. Então o gene lá responsável pela cor do cabelo foi alterado em um espermatozoide meu. Esse espermatozoide fecundou o óvulo, o menino nasceu loiro, certo? Então isso pode sim acontecer. Mas qual é a frequência disso? Baixa. Porque como nós percebemos ao longo de toda a nossa história, os nossos filhos parecem com a gente, né? Os nossos filhos, eles são parecidos. Então isso é uma prova de que as mutações, elas não são tão grandes assim, são pontuais, são pequenas e é devagar. Então a gente pode sim afirmar que o DNA é muito estável, tá? Muito estável. Você consegue manter o DNA praticamente o mesmo durante muitas gerações, certinho? Mas isso não quer dizer que ele seja imutável. Ele é sim passível de alterações, mas sempre mais pontuais, mais leves. Tranquilo isso? Muito bem. E ainda nós temos, gente, uma questão sobre o funcionamento do DNA. Acho que todo mundo entende que ele é um material genético, tá? Responsável por todas as nossas características. Beleza, lindo isso, né? Mas como é que isso funciona? Como é que uma informação escrita no meu DNA vira uma característica? Vira o meu nariz, vira o meu dedão do pé, vira o meu fígado, vira o meu cérebro? Como? Então, como que uma informação, uma coisa escrita, né, no nosso DNA, ou seja, uma molécula mesmo, né, ela é capaz de gerenciar uma informação para fazer um ser vivo, para construir as nossas características? Porque a partir dessa informação no nosso DNA, nós construímos as nossas proteínas. E só. O DNA não tem mais nada, tá, gente? O DNA, ele é um grande livro de receitas de proteínas. E é isso. Então, no nosso DNA está escrito como fazer as nossas proteínas. Uai, mas aí as nossas proteínas fazem o quê? A gente. Então, todas as nossas características são por conta das nossas proteínas. Se eu sou um pouquinho diferente de você, é porque a minha proteína é um pouquinho diferente da sua, certo? Mas por que as nossas proteínas são diferentes? Porque nós temos no nosso DNA uma informação um pouquinho diferente. Então, para fazer aquela proteína específica, no meu DNA está escrito de um jeito, no seu está um pouquinho diferente, as proteínas ficam distintas, a característica fica distinta. Entenderam a ideia? Então, o DNA ele é um grande livro, grande mesmo, enorme, né? Que apresenta a receita, ou seja, a informação para fazer todas as nossas proteínas. E assim você acaba tendo todas as suas características. Beleza, gente? Pegaram essa ideia? Muito bem. Para finalizar, nossas células, todas têm o mesmo DNA? Sim. Isso é uma das bases mais importantes para entender um pouquinho dessa parte de biologia molecular, tá, gente? Né? De funcionamento das células. O DNA ele é idêntico. Todas as nossas células têm exatamente a mesma informação genética. Mas como é que uma célula fica diferente da outra? Porque o controle dos genes é diferente. Então você tem lá milhares de genes, todas as células têm os mesmos genes, mas em um grupo de células os genes que estarão ativos vão ser uns, em outras células os genes que vão estar ativos vão ser outros. Então você tem um controle diferencial. E é isso que permite que nós tenhamos o mesmo DNA em todas as células, mas tenhamos células tão diferentes umas das outras. Tranquilo? Então, essa é a ideia geral sobre o nosso DNA. Muito bem, meninos. Próxima aula a gente vai conversar um pouquinho sobre a estrutura do DNA, tá? Então, a gente se vê nela. Muito obrigado por hoje. Até a próxima.